Olha esse garoto, um jovem americano comum, certo? Bom, pensa melhor, porque esse jovem selvagem tinha um gosto por crimes extremos, incluindo roubar e pilotar vários aviões, e desencadear uma caçada internacional com uma recompensa de $10.000. Tudo antes mesmo de ter idade suficiente para comprar uma cerveja. Como é que ele conseguiu? Bom, fica ligado para descobrir, assim como para ver o que aconteceu quando esse garoto maluco tentou pilotar um desses aviões roubados por 1.600 quilômetros, dos Estados Unidos para Cuba, sem uma única aula de voo. Essa é a história de Colton Harris Moore. Mesmo antes de ter problemas com a lei, Colton Harris Moore não era exatamente um garoto comum. Nascido em 22 de março de 1991, filho de Pamela e Gordon, Colton nasceu na ilha Cayman, em Puget Sound, na costa de Washington. De acordo com a maioria dos relatos, os primeiros anos de Colton foram bem sombrios. Sua família vivia em um parque de trailers decadente, e Pamela e Gordon não eram exatamente pais exemplares. Colton era apenas uma criança quando seu pai abandonou a família, e a sua vida doméstica se tornou ainda mais turbulenta devido ao alcoolismo de sua mãe. Ele tinha apenas 4 anos quando os vizinhos começaram a ligar para os serviços de proteção à criança, que responderam a vários relatos perturbadores sobre o bem-estar dele. Apesar do seu início difícil na vida, Colton tinha grandes sonhos, principalmente se tornar um piloto de avião, um detalhe que vale a pena a gente lembrar mais tarde na nossa história. Aos 7 anos, Colton começou a fugir de casa regularmente, muitas vezes acampando em florestas próximas por dias a fio. Foram essas fugas da sua vida doméstica problemática que levaram ao início da sua carreira criminosa. Sem dinheiro para manter os seus suprimentos de sobrevivência abastecidos, Colton começou a roubar o que precisava das casas locais. No começo, as travessuras leves dele eram relativamente pequenas. Ele entrava furtivamente nas casas simplesmente para tomar banho, ou talvez roubar um pote de sorvete de menta do congelador. Mas não demorou muito para que o jovem Colton ficasse um pouco mais audacioso com esses arrombamentos. Supostamente, em um incidente ele usou o computador e as informações do cartão de crédito do proprietário para pedir pelo correio um spray de urso e um par de óculos de visão noturna de $6.500. Como você provavelmente pode perceber, o roubo de Colton rapidamente passou de um ato de necessidade para um impulso. Ele foi suspenso da escola várias vezes por furto e vandalismo, enquanto fora da sala de aula ele continuava sua onda de assaltos. Em nenhum lugar e ninguém estava fora dos limites. Uma vez, Colton arrombou uma viatura policial, roubando um laptop, um rifle e munição. Outra vez, ele atingiu um quartel de bombeiros local, onde furtou uma câmera infravermelho que as autoridades acreditavam que ele pretendia usar para escanear casas que queria assaltar, para verificar se havia alguém em casa antes de entrar. Além disso, Colton parecia ter começado a fazer os seus assaltos descalço, provavelmente por ser uma abordagem mais silenciosa do que usando calçados. Foi um movimento que lhe rendeu o apelido de bandido descalço. No total, acredita-se que Colton tem acumulado mais de 50 assaltos em Cayman entre sua pré-adolescência e adolescência. O problema é que ele havia se tornado tão bom nisso que pegá-lo estava se tornando uma provação para a polícia, mas isso era só o começo. Apesar de ser praticamente uma criança, Colton rapidamente dominou a arte de brincar de esconde-esconde descalço com a força policial da ilha Cayman, usando as florestas que ele conhecia tão bem para escapar da captura. Uma parte considerável da ilha Cayman é composta de floresta densa, e da estrada você nem consegue ver além da primeira linha de árvores. Rastrear alguém nessas florestas densas é quase impossível, principalmente quando a pessoa está armada com anos de experiência na vida selvagem. Colton havia se tornado uma espécie de Houdini adolescente, nunca ficando em um lugar por muito tempo, deixando apenas acampamentos abandonados para a polícia encontrar, mas sem pistas claras de para onde tinha ido. Ele até visitava o trailer da sua mãe de vez em quando para comer um pouco das batatas fritas caseiras especiais no café da manhã, e então saía correndo de novo sem dizer para onde ia, o que frustrou a polícia profundamente quando eles souberam. Mas apesar dos seus talentos nômades, os dias de Colton vagando pela floresta foram ocasionalmente interrompidos. Uma das capturas mais notáveis de Colton aconteceu quando os detetives notaram que os seus acampamentos abandonados estavam frequentemente cheios de dezenas de caixas de pizza vazias. Na próxima vez que Colton ligou para fazer um pedido do trailer da sua mãe, os policiais prenderam um daqueles símbolos de entrega de pizza no teto de um carro sem identificação e pegaram o garoto de surpresa. O moleque foi em cana. Entre os 12 e 15 anos, Colton passou mais tempo no reformatório do que a maioria das crianças
crianças passa no McDonald's, acumulando 4 períodos no total, bem como inúmeras horas de serviço comunitário. Nesse período, Colton expandiu seu repertório criminal, e as acusações contra ele variaram de vandalismo à invasão da sua escola após o expediente, e claro, mais roubos. Em fevereiro de 2007, Colton, com 15 anos, estava no meio de uma invasão de uma casa, quando um vizinho viu luzes sendo acesas, apesar de saber que o dono estava fora da cidade. Após um tenso impasse de 2 horas com a polícia, Colton foi finalmente preso, com 3 acusações de roubo e condenado a uma pena de 3 anos no Centro Juvenil de Segurança Máxima de Green Hill. 2 anos após a sua sentença, Colton, agora com 17 anos, surpreendentemente se tornou um detento modelo. Como recompensa pelo seu bom comportamento, ele foi transferido para uma unidade de segurança mínima para cumprir o resto de sua pena. Um grande erro, porque o nosso bandido descalço viu uma oportunidade quase imediatamente, na noite de 29 de abril de 2008, quando os guardas da unidade sem cercas estavam realizando as habituais verificações noturnas das camas. Colton não estava em lugar nenhum, ele tinha escapado. Há relatos de que Colton conseguiu escapar, se espremendo por uma janela do 2º andar da unidade, e não se sabe se ele estava só fingindo bom comportamento na segurança máxima para ser transferido para um lugar mais fácil de escapar. Mas o que estava claro é que o bandido descalço estava solto de novo. 6 semanas após a fuga de Colton do reformatório, as autoridades ainda não tinham nem pista do adolescente fugitivo. Isso até que logo após a meia-noite de 18 de julho, relatos locais levaram os policiais da Ilha Cayman a perseguir um Mercedes preto, que havia sido visto dirigindo de maneira irregular. Quando os carros da polícia se aproximaram, o misterioso motorista do Mercedes de repente saltou e desapareceu na floresta. Quando a polícia revistou o Mercedes, eles encontraram uma variedade de cartões de crédito roubados, celulares e uma câmera digital, que o motorista tinha usado para fazer algumas selfies. E ali, olhando para a lente de algum dos seus esconderijos na floresta, estava aquele rosto familiar. Era Colton. Apenas Colton sabe seus movimentos exatos pelos meses seguintes, mas quando a polícia em Orcas Island, que fica a algumas horas de carro a noroeste do território de Colton em Camino, começou a receber uma enxurrada de relatórios de roubo, é que houve uma forte sensação de déjà vu. Os relatos de como Colton chegou a Orcas Island variam, mas a maioria acredita que foi por meio de um barco roubado. De qualquer forma, ele estava deixando sua presença na ilha bem clara. Há relatos de que em algum momento ele se aventurou nas montanhas de Orcas Island e montou um acampamento perto do seu próximo alvo, um pequeno aeroporto da ilha. Foi aqui que ele colocou seu maior plano em ação e começou a canalizar toda a sua energia para tornar realidade um sonho de infância. Nos meses que se seguiram, Colton pedalava 16 km por dia em uma bicicleta presumivelmente roubada do seu acampamento na montanha até as cercas do aeroporto de Orcas Island. Lá ele passava horas observando aviões decolando e pousando, além de se familiarizar com as idas e vindas do local, até que ele começou a entrar furtivamente nos vários hangares do aeroporto para roubar manuais de aeronaves, que ele levava de volta para o acampamento para passar a noite estudando. Colton também aprendeu sozinho a se virar em uma cabine por meio de centenas de vídeos na internet, além de supostamente usar o Microsoft Flight Simulator, seu jogo favorito desde a infância. No início de novembro, Colton decidiu que tinha aprendido o suficiente. Era hora de voar de verdade. Na manhã de 11 de novembro de 2008, movido por um sentimento que ele mais tarde descreveu como uma atração, a qual ele não conseguia resistir, Colton atravessou a cerca do aeroporto, foi a um dos hangares trancados e entrou em um avião Cessna monomotor, armado apenas com a determinação de se lembrar de tudo que já havia lido sobre voar. O bandido descalço saiu para a pista. A contagem regressiva eufórica para a decolagem, juntamente com a realização de um sonho de vida, foi avassaladora, tanto que ao relembrar a experiência mais tarde, Colton admitiu que não compreendia bem as probabilidades impossíveis que estavam contra sua vida naquele momento, mas assim que ele soubesse, ventos de 80 km por hora sopravam sobre a pista naquela manhã, proporcionando condições nas quais nenhum piloto experiente tentaria voar. Independentemente disso, Colton decolou para os céus com sucesso. Surpreendentemente, foi revelado mais tarde que essa não era só a primeira vez que Colton pilotava um avião, mas sim a primeira vez que ele entrava em um. Mas para piorar a situação arriscada, o sistema de navegação GPS do Cessna falhou minutos após a decolagem, deixando Colton voando às cegas,
vagas, sem meios de direção. Em pânico, Colton acelerou a quase 4.000 metros acima das nuvens, escapando do pior do vento, mas involuntariamente se deixando cercado por nada além daquele branco. Ele começou a experimentar um fenômeno chamado desorientação espacial, perdendo a noção da sua posição no céu. De repente, o motor a jato parou no ar, fazendo o Cessna girar em direção ao chão enquanto a curta vida de Colton passava diante de seus olhos. No que só pode ser descrito como uma resposta de luta ou fuga, os instintos de Colton assumiram controle, e ele de alguma forma conseguiu colocar a aeronave em recuperação e subir no ar de novo, até que o avião começou a ficar com pouco combustível, forçando Colton a tentar um pouso. Ele desceu tremendo, escolhendo um trecho plano no campo, se alinhando e voando mais baixo, cada vez mais baixo, até que... Em 28 de novembro, a polícia descobriu o Cessna acidentado no terreno da reserva indígena Yakama, no centro do estado de Washington, a cerca de 320 quilômetros ao sul de Orcas Island. O avião estava visivelmente danificado, com seu trem de pouso destruído, mas não havia sinal do seu piloto temerário, além de uma poça reveladora de vômito na cabine. O bandido descalço tinha escapado, mais uma vez. A CBS relatou que após abandonar o avião destruído, Colton pulou em um trem de carga e viajou por mais de 800 quilômetros até a cidade de Reno, em Nevada. Depois disso, ele desapareceu do radar da polícia por meses, com a principal teoria sendo que o fugitivo mentiu sobre a sua idade para conseguir trabalhar em um cassino. Após sua temporada em Nevada, Colton roubou uma série de carros para se manter em movimento, viajando entre Reno, Sacramento e o leste de Washington. Mas não se engane, só porque Colton estava fora de vista, as autoridades ainda estavam tramando muito para levá-lo à justiça. Em março de 2009, ele foi acusado à revelia no Tribunal Juvenil do Condado de Island, com 10 acusações de furtos e assaltos diversos da sua onda de crimes de 2008, nas ilhas Camano e Orcas. Durante o verão de 2009, Colton retomou seu antigo hábito de pular de ilha em ilha entre Camano e Orcas, arrombando, invadindo e roubando. Em 11 de setembro, Colton roubou um avião Cirrus SR-22 do aeroporto da ilha de San Juan e voou de volta para a ilha Orcas pela última vez, pousando na pista do aeroporto. De lá, ele roubou um barco e navegou para Point Roberts, na fronteira do Canadá, começando a etapa canadense da sua bizarra desventura. Depois de mais de um ano fugindo, dá pra se dizer que a existência solitária de Colton estava começando a cobrar o seu preço. Mal sabia ele que alguns cúmplices inesperados estavam logo ali na esquina. Enquanto dirigia pelos arredores de Abbotsford, na Colômbia Britânica, no Canadá, o músico local James Donnelly tinha acabado de parar depois que a sua van começou a fazer alguns barulhos estranhos. Enquanto abriu o capô, James notou a figura alta de um jovem emergindo de algumas árvores próximas. Vestido com um moletom preto e calças cargo cheias de lama, o garoto misterioso disse que o seu nome era Sean e perguntou a James se poderia pegar uma carona pro leste. No caminho, James notou que o garoto parecia um pouco nervoso, abaixando-se ao passar por carros de polícia e ficando muito silencioso. Mas quando ele começou a falar sobre como é fácil pular a fronteira Estados Unidos-Canadá, James rapidamente percebeu que não tinha um adolescente comum em suas mãos. O que ele não percebeu foi que esse adolescente era Colton Harris Moore. James levou Colton para conhecer os seus companheiros de banda, e eles passaram a noite tocando ao redor de uma fogueira. Foi cerca de 2 semanas depois que Colton partiu, que James e seus amigos descobriram quem ele era, quando viram uma manchete de que uma equipe da SWAT estava agora no encalço do seu misterioso carona. Após a sua passagem pelos músicos, Colton voltou a viajar, deixando um rastro de assaltos pela Colômbia Britânica, chegando em certo momento no norte de Idaho. Em 29 de setembro, Colton invadiu um hangar de aviões em Bonner Ferry, em Idaho, e fugiu com outro Cessna. Colton revelou mais tarde que Camano Island era o seu destino pretendido, mas o avião ficou sem combustível cerca de 400 quilômetros em seu voo, resultando em um pouso forçado perto de Granite Falls, em Washington. Durante a investigação da cena, a polícia descobriu o DNA de Colton dentro da aeronave acidentada, bem como algumas pegadas descalças. Quando a polícia começou a caçar o criminoso em uma floresta próxima, eles foram forçados a recuar quando ouviram um tiro nas proximidades, disparado com uma advertência. Esse foi o momento em que as palhaçadas de Colton Harris Moore foram além de um garoto rebelde brincando com a lei. Para a polícia, ele agora era um adulto de 18 anos armado e perigoso, que poderia causar danos reais se não o pegassem logo. Apesar da crescente infâmia de Colton entre as unidades policiais em todo o país, em uma reviravolta bizarra, ele simultaneamente estava acumulando um culto de seguidores entre o público. Em meados de 2010, mais de 85 mil pessoas se
se juntaram a várias páginas do Facebook e grupos de fãs na internet em apoio a Colton em sua campanha de crimes. Alguns fãs chegaram a produzir produtos do bandido descalço para usar para encorajar Colton a continuar fugindo. Adicionando mais combustível a esse fogo da mídia, o advogado Jim Johansson anunciou publicamente que estaria disposto a representar Colton gratuitamente se ele se entregasse. E não só isso, mas um doador anônimo ofereceu a Colton a promessa de $50 mil se ele se rendesse à polícia até às 15 horas do dia 8 de junho. O prazo passou e o bandido descalço continuou foragido. Colton continuou a deixar migalhas de pão, sugerindo seus movimentos, incluindo rabiscar pegadas de giz como um cartão de visitas em locais de assalto e deixar uma doação de $100 em dinheiro no Hospital Animal Vetters, em Raymond, no estado de Washington, com um bilhete anexado assinado cerimoniosamente pelo próprio bandido descalço. Nessa época, Colton era procurado por mais de 100 crimes em Washington, Idaho e no Canadá, incluindo o roubo de pelo menos 14 carros e vários aviões. As escapadas de Colton haviam despertado uma tempestade de atenção, com cartazes de procurado espalhados pelos bairros, helicópteros usando infravermelho para escanear florestas de Washington e canais de notícias criando um frenesi de interesse público. Colton sabia que se ficasse nos Estados Unidos, seus dias de fuga logo estariam contados. Então o bandido descalço elaborou um plano para escapar uma última vez, e dessa vez seria permanente. No mês seguinte, o grande plano de Colton foi ir para o leste, roubando vários carros para viajar por Idaho, Nebraska, Iowa e Illinois. Em 3 de julho de 2010, foi relatado o roubo de outro Cessna, de um aeroporto em Bloomington, no estado de Indiana, e não demorou muito para a polícia descobrir quem era o responsável. Colton revelou mais tarde que o seu destino pretendido era Cuba, devido à falta de tratados de extradição com os Estados Unidos. A ideia de que Colton poderia finalmente viver os seus dias de paz, sem risco de ser forçado a voltar para casa e ser processado, tornou essa solução perfeita. Agora era uma questão de chegar lá. Inacreditavelmente, a experiência instável de Colton como piloto o levou a mais de 1.600 quilômetros ao sul de Indiana. A essa altura, o tanque de combustível da aeronave secou, quase atingindo seu alvo em Cuba, fazendo-o cair em um banco de areia nas águas rasas do Caribe. Colton havia sobrevivido a mais um acidente de avião, e depois de chegar à costa, logo percebeu que estava nas Bahamas. Apesar da areia macia e acolhedora sob seus pés descalços, sem brechas de extradição nas quais confiar, ele estava em apuros. Para piorar a situação, o FBI agora estava no caso de Colton, e assim que descobriram que ele havia pousado nas Bahamas, lançaram uma caçada humana em grande escala, com uma recompensa de $10 mil para quem pudesse fornecer informações que levassem à sua prisão. O bandido descalço estava fora de seu alcance, e a rede estava se fechando. Após o acidente, Colton viajou primeiro para uma vila de pescadores próxima, onde sobreviveu com alimentos roubados de lojas e restaurantes locais. Mas com a perseguição se aproximando do auge, ele pulou em uma lancha roubada e foi em direção à ilha vizinha de Harbor Island, onde esperava encontrar um lugar melhor para se esconder. Lá ele entrou de fininho em um hotel, onde foi rapidamente identificado pelo segurança Kenny Strachan, que reconheceu imediatamente o bandido. Kenny ligou rapidamente para a polícia e logo o paraíso tipicamente pitoresco estava lotado de policiais e outros oficiais, todos vasculhando a ilha em busca do bandido descalço. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, Colton correu para um pequeno barco atracado ao longo da costa da ilha Harbor e acelerou na água escura. Ele foi localizado e, com a polícia se recusando a desistir da oportunidade de finalmente pegar o garoto que eles estavam perseguindo por mais de 2 anos, eles pegaram um barco emprestado e o perseguiram. Apesar dos gritos para que ele parasse, a polícia rapidamente percebeu que Colton não ia desistir. Eles não tiveram escolha a não ser sacar suas armas. Tiros ecoaram pela água e o barco de Colton parou de repente. Felizmente, a polícia estava mirando os tiros nos motores do barco para pará-lo e Colton saiu completamente ileso. Mas apesar de estar encalhado em um banco de areia, ele inicialmente se recusou a se render, fazendo ameaças com uma arma roubada. Felizmente, os detetives conseguiram convencê-lo e ele foi finalmente preso e deportado para Miami para aguardar pelo seu julgamento. Tudo descalço, claro. Os tempos de fuga de Colton finalmente acabaram, mas a sua história certamente não. Na época de sua prisão, Colton, de 19 anos, era procurado pelo FBI, pelos US Marshals, pela Homeland Security, por dezenas de departamentos de polícia nos Estados Unidos, pela polícia canadense e pelo governo das Bahamas. De volta aos Estados Unidos, ele foi transferido de Miami para o Centro de Detenção Federal em SeaTac, em Washington, enquanto a polícia tentava descobrir precisamente por quantos crimes ele era responsável. A princípio, Colton insistiu em se declarar inocente das acusações contra ele, mas, para consternação
coordenação da sua equipe de defesa, os promotores provaram com sucesso a sua culpabilidade em inúmeros crimes cometidos em 3 países. Quando terminaram, Colton estava encarando a possibilidade de décadas de prisão por seus crimes e percebeu que ia ter que se comprometer. Então, em 17 de junho de 2011, Colton se declarou culpado de uma série de acusações, incluindo roubo, transporte interestadual de uma aeronave roubada, ser um fugitivo em posse de uma arma de fogo e pilotar uma aeronave sem certificado de aviador válido. Em uma carta de 6 páginas endereçada à juíza Vicky Churchill em dezembro de 2011, Colton colocou suas confissões de culpa por escrito. Na carta, ele expressou remorso por seus erros e fez um sincero pedido de desculpas a todos aqueles que foram vítimas de seus crimes ao longo dos anos. Ele também falou sobre a sua infância difícil, descrevendo-a como algo que ele não desejaria nem para os seus piores inimigos. Porém, Colton também fez tudo o que pôde para falar bem de sua mãe, apesar da sua infância terrível, afirmando que ela nunca foi a culpada e que ele fez tudo por suas próprias escolhas. Em 27 de janeiro de 2012, Colton foi oficialmente sentenciado, com os promotores pressionando por 9 anos e 8 meses de prisão como punição pelas suas várias ondas de crimes. Porém, depois de ler a carta de Colton detalhando seus primeiros anos nada invejáveis, a juíza Churchill teve pena, afirmando que, embora uma má educação não desculpe o comportamento criminoso, ela reconheceu que, nesse caso, isso definitivamente afetou Colton. No final, ela decidiu que Colton cumpriria no máximo 6 anos e meio atrás das grades. Além do tempo cumprido, a juíza Churchill também decidiu que Colton deveria pagar restituição pelos aviões, carros, casas e custo de operação para buscá-lo e prendê-lo, que totalizavam a impressionante quantia de 1,4 milhão de dólares. Você pode estar se perguntando como é que ele deveria pagar por isso. Bem, mais tarde foi revelado que antes de ir para a prisão, Colton havia assinado um acordo por aproximadamente esse valor com ninguém menos do que a 20th Century Fox, que estava procurando fazer um filme da sua história. Sob os termos do seu acordo de confissão, ele perdeu o direito de lucrar com a venda da sua história. Então o dinheiro do acordo do filme foi direto para suas várias vítimas. Com isso resolvido, em abril de 2012, com apenas 21 anos, Colton Harris Moore foi levado para a penitenciária estadual de Washington e colocado em confinamento solitário por seus crimes. Ao chegar, o jovem foi colocado no que é conhecido como gerenciamento intensivo, que geralmente é usado para manter os presos mais perigosos longe da população geral de uma prisão. Aqui, ele passava todo o seu tempo sozinho em uma cela, da qual só podia sair 5 vezes por semana, por apenas 1 hora de cada vez. Enquanto Colton estava sendo mantido ao lado dos prisioneiros mais nefastos de Washington, muitos dos quais enfrentavam a pena de morte, o seu isolamento, segundo a polícia, na verdade tinha o objetivo de protegê-lo. Dada a atenção da mídia que o seu caso atraiu, Colton era considerado um condenado de alto perfil, que poderia se tornar um alvo se misturado a outros presos. Apesar dessa boa intenção, o tratamento de Colton causou indignação entre seus fãs, a mídia e seu advogado, que declarou que, como um infrator não violento, era um absurdo que ele fosse mantido em condições idênticas às dos piores assassinos. Graças a esse clamor, Colton foi transferido em apenas 3 semanas para o Stafford Creek Correction Center, uma prisão de segurança média. Em 2 de setembro de 2016, Colton foi liberado da prisão para cumprir o resto de sua sentença por meio de liberdade condicional supervisionada. Ele se mudou para uma casa de recuperação em Seattle e começou um trabalho administrativo com ninguém menos que o advogado que o defendeu no tribunal, John Henry Brown. Mas mesmo depois de tudo que passou, o bandido descalço não estava disposto a se contentar com uma vida normal. Ele ainda tinha grandes planos de voo. Em dezembro de 2016, alguns meses após a libertação de Colton, os fãs ficaram exultantes ao ver uma atualização do bandido descalço por meio de uma página de financiamento coletivo. Nela, Colton havia estabelecido uma missão: arrecadar 125 mil dólares para ajudá-lo a pagar sua escola de aviação para se tornar um piloto de avião completo de maneira legal. Quase imediatamente, os fãs começaram a inundar a página com doações e mensagens de apoio. Mas em uma reviravolta, a página desapareceu de repente. Poucos dias depois, Colton revelou que assim que os federais descobriram sobre a página, ele foi imediatamente forçado a encerrá-la, apesar de ter pago grande parte do valor que devia às vítimas com o dinheiro do contrato do filme. Ele ainda tinha cerca de 129 mil dólares pendentes, o que significa que a escola de aviação ainda estava fora de questão até que ele liquidasse a sua conta do crime. Mas mesmo com esse golpe, o bandido descalço perseverou. Em 2017, ele participou de uma entrevista em uma rádio de Seattle. Nessa entrevista, Colton refletiu sobre sua vida, expressando arrependimento pelas consequências de suas ações, pelas outras pessoas envolvidas
envolvidas e por limitar suas próprias perspectivas. Olhando para o futuro, ele lembrou como seu interesse de longa data por aviões continuou a ser o seu principal motivador. Ao falar sobre como ele se sentia ao voar, ele disse o seguinte: é uma obsessão incontrolável, é algo com que você sonhou e esperou a vida inteira, e de todas as possibilidades daquele momento, não importa em que cenário ou situação você possa se encontrar, naquele momento você estava exatamente onde deveria estar, e eu me pergunto se algum dia eu vou sentir isso de novo. Para Colton, ao que parece, as suas escolhas selvagens podem ter sido uma maneira de ganhar uma sensação de controle sobre o que era em uma vida muito caótica. Quando perguntado sobre o seu futuro, ele disse: acho que vai ser difícil ter uma vida normal, de verdade. Na verdade, eu acho que eu nunca vou ter uma vida normal. Desde 2024 não se sabe exatamente o que Colton está fazendo. Além de entrevistas ocasionais e muito raras, suas páginas de mídia social e seu blog estão inativos há anos. Não é de surpreender. Pode-se dizer que ele já teve holofotes o suficiente para várias vidas. Se ele algum dia vai receber o seu treinamento legal de piloto, ainda não sabemos, considerando que as consequências legais e sociais da sua aventura caótica sempre vão pairar sobre ele. Mas cara, que viagem e tanto. Colton Harris Moore, um jovem famoso por desaparecer. A gente se vê quando você voltar. Boa sorte! E o que você achou desse conto épico de crime e punição de Colton? Quanto tempo você acha que ia conseguir sobreviver fugindo? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.